Então, hoje a gente trouxe como tema para vocês hierarquias cósmicas, a organização do nosso sistema. A gente vai falar um pouco sobre a criação do universo, do nosso sistema e como que esse sistema é organizado, quem organiza, de onde tudo isso surgiu e quem administra, tá bem? Então, o cosmos é para nós o ninho formador de todas as vidas. Ao contemplarmos essa imensidão infinita de movimento constante, nossos olhos se extasiam ante inigualável harmonia e beleza. Gente, quem já viu aquelas imagens lindíssimas do espaço? Aquelas explosões de cores maravilhosas, não é lindo? Quem nunca parou para pensar um dia de onde tudo isso surgiu? Como? Por quê? Para quê? Então, como não se perguntar em algum momento de nossas vidas como e quando tudo isso surgiu e para que surgiu, não é verdade? Na busca de explicações, correntes científicas e religiosas, filosóficas, foram surgindo e moldando o conhecimento que temos hoje sobre a criação. Visão científica da criação, o Big Bang. Todo mundo já ouviu falar sobre o Big Bang, não já? Alguém nunca ouviu falar? Milhões de galáxias que povoam os céus surgiram a partir de uma fantástica explosão, liberação de energia cósmica. Os corpos celestes de hoje são produtos da transformação física dos fragmentos daquilo que explodiu no Big Bang, que originou o universo. E essa explosão ocorreu há cerca de 20 bilhões de anos atrás. E a visão religiosa ou filosófica? A gente tem algumas correntes. Na maioria das civilizações antigas, tanto como nas atuais, é possível encontrar relatos tentando explicar a origem de tudo que existe, como ato intencional criativo, muitas vezes destacando uma figura como originador da vida. A maioria das pessoas conhece esse originador da vida como Deus, não é isso? Tá bom. Exemplos. No hinduísmo, Brahma. Na cultura iorubá, Olorum. No islamismo, Alá. No judaísmo, Javé ou Jeová. No cristianismo, Deus. No hinduísmo, Brahma é considerado pelos hindus a representação da força criadora ativa no universo. É o primeiro deus da Trimurti hindu, a trindade hinduísta. Brahma, o criador. Shiva, o destruidor. E Vishnu, o preservador. Dentro da cultura iorubá, nós também temos três figuras centrais. Olorum é considerado pelos iorubás o Senhor Deus Universal. Na maioria das versões da criação dessa cultura, a criação foi realizada por Obatalá e Oduduá, o casal primordial e propulsor da criação. No islamismo, na teologia islâmica, Alá é o onipotente e onisciente criador, mantenedor, responsável e juiz do universo. Só uma figurinha central. Já na tradição judaica, Javé ou Jeová é o elemento central da criação, o perfeito, o incriado. E no cristianismo, Deus é o onipotente, onisciente e onipresente criador, revelado em três pessoas distintas, a Santíssima Trindade, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E a visão espírita da criação? O espiritismo, na gênese planetária, compatibiliza-se com a ciência, entendendo que o procedimento científico, ou seja, a teoria do Big Bang,
é a forma pela qual ele pode construir o conhecimento, com o acréscimo apenas de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados no plano extraterreno. Assim, segundo Emmanuel, Jesus recebeu o orbe terrestre desde o momento em que se desprendia da massa solar e, junto a uma legião de trabalhadores, presidiu a formação da Lua, a solidificação do orbe, a formação dos oceanos, da atmosfera e a estruturação do globo nos seus aspectos básicos, estatuindo os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. Essa é a visão espírita, certo? No judaísmo e no islamismo, bem como em algumas denominações cristãs, a doutrina trinitária não é a abordagem, ou seja, existe somente uma figura central. Mas nas outras que a gente citou, são 3 as figuras centrais. Não foi isso? No hinduísmo a gente falou que eram 3, em alguns segmentos cristãos também, na cultura iorubá também, não é verdade? Então a gente tem aí alguns segmentos religiosos que dizem que são 3 as figuras centrais que criaram o nosso universo, o nosso mundo. Dessa forma, vamos adotar a trindade para explicar a ordem universal. Mais especificamente, o que nos traz a tradição hindu, a literatura espírita e a teosofia. Então, tudo que a gente falar aqui hoje vai ser uma mescla desses 3 segmentos, tudo bem? Conforme a literatura espírita, a tradição hindu e a teosofia, existe uma hierarquia cósmica que cria e administra todo o universo. Hierarquia, presidentes, diretores, gerentes, executores, etc. É isso mesmo? Sim, hierarquia. Como explicado por Hermes Trismegisto, o universo microscópico representa o macroscópico e ao contrário também, princípio hermético da correspondência. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Então tudo que existe nos demais planos da criação existe na Terra e vice-versa. Essa é uma lei hermética. Alguém já ouviu falar sobre o Hermes Trismegisto? Já? Quem nunca ouviu falar nele? Ele foi um filósofo que, na época do Egito, que ele escreveu algumas leis que regem o nosso universo. E são 7 as leis que o Hermes deixou para a gente. Uma das mais conhecidas é a lei de causa e efeito, não é isso? Essa todo mundo já ouviu falar, ação e reação. E outra, uma além dessa... Uma que está dentro dessas 7 é essa que a gente citou agora, que é o princípio da correspondência. Ele diz que tudo que existe na Terra existe nos céus e ao contrário também, né? Simplificando é isso, tá bem? Então existe como se fosse um grande colegiado da galáxia que cria e administra tudo que existe. Por algum motivo que ainda não conseguimos compreender bem, universos, galáxias, sistemas solares e planetas são criados a todo tempo, infinitamente, acolhendo a evolução de consciências. E cada universo possui seus criadores e dirigentes. De acordo com as doutrinas trinitárias, são determinadas pela hierarquia cósmica 3 forças para a tarefa de criar novos mundos e em seguida designados os auxiliares que administrarão essa criação. A Trindade Criadora. Primeiro Logos, que é a força primeira, o princípio de todas as coisas. Segundo Logos, o vivificador.
E o terceiro logos, o materializador. Esses termos a gente encontra na teosofia, tá, gente? Então são essas três figurinhas aí, são os superiores do nosso sistema planetário, os deuses criadores do universo. O Criador ou o primeiro logos, a força primeira, o princípio de todas as coisas. João, o evangelista, dá a esse princípio o nome de o Verbo Divino. Allan Kardec denominou-o de fluido cósmico universal. Helena Petrovna Blavatsky, da Teosofia, apoiando-se na nomenclatura sânscrita, chamou-o de forrar. André Luiz, tratando desse mesmo princípio nas suas manifestações em nosso universo, chamou-o de luz coagulada. O primeiro logos é aquele cujos poderes faz a energia primordial transmutar-se em incontáveis outras. Estas virão a ser o substrato dos futuros mundos. Além dessa especificação, pelo uso de seus poderes, separam-se da energia primordial os quantos que se tornarão as centelhas de vida. Ou, falando mais claro, que se tornarão os futuros espíritos. Então, o primeiro logos é como se fosse o todo. Ele é o todo. E ele se reparte. São frações de energia que saem dele, que se tornam as centelhas divinas, os quantos de vida para a criação dos mundos. Conseguem compreender? Ele como se ele se subdividisse em vários pedacinhos de energia para dar vida à criação, ok? É assim que a gente é criado, gente? Conforme essas doutrinas, é assim mesmo. Segundo logos, o vivificador. Aquele que, tomando sob seus cuidados as partições quânticas da matéria primordial, citada anteriormente, as vivificará. Transmite-lhes de si o alento da vida, as acorda, para que desse instante em diante tornem-se vivas. Vivas no sentido do que entendemos por vida do espírito. Portanto, a partir desse ato, elas se tornam as mônadas de consciências. Quem já ouviu falar no termo mônada? Quem nunca ouviu falar? Mônada é a mesma coisa que centelha divina, que espírito, ok? É a mesma coisa, é só uma nomenclatura diferente. Então, portanto, a partir desse ato, elas se tornam as mônadas de consciências, os eus futuros. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, as denomina de crisálidas de consciência. É como se fossem pontinhos brilhantes de vida. Consegue compreender? Terceiro logos, o materializador. Aquele que, tomado pelas demais frações de energia, transformada pelo primeiro logos e vivificadas pelo segundo, vai materializá-las, condensando-as de forma adequada, faz surgir os diferentes aglomerados de átomos que serão condensando-as de forma adequada, faz surgir os diferentes aglomerados de átomos que serão as respectivas matérias tangíveis dos diferentes planos para a existência manifesta das mônadas. Então, o terceiro logos, ele é o materializador. É ele que materializa todos os planos da criação para que os espíritos, os futuros eus, mergulhem na matéria para viver experiências. Esse é o papel do materializador ou do terceiro logos, ok? Então, para a consecução das providências iniciais descritas acima, bem como as que se seguiram e as que até hoje são tomadas, os três dirigentes maiores arregimentam a colossal equipe que os auxiliará na realização dos planos.
Descrevendo esse maravilhoso evento, Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro A Caminho da Luz, ele informa da existência de uma comunidade de espíritos puros a regerem a vida das coletividades planetárias. Vamos ver se entendemos bem tudo isso, gente, porque é muita informação, né? Vamos resumir. Então, o colegiado da galáxia, que já existe antes mesmo de toda a criação do universo, porque é como se fosse uma grande cadeia de hierarquias criadoras existentes por aí no universo, porque o universo é infinito, certo? Então eles vão numa região X do universo, escolhem um pedacinho de uma região para criar uma nova galáxia, definem onde vai ser, é um projeto. Depois essa equipe vai escolher quem vão ser os 3 responsáveis pela criação dessa área, certo? Logo na sequência eles definem a equipe auxiliar que vai ajudar os 3 primeiros que foram escolhidos para implementar esse projeto. Logo na sequência, o primeiro Logos escolhido realiza o transformismo da energia primordial da nova região em conjunto com o terceiro Logos, que é o materializador. Então, o primeiro Logos faz o transformismo aqui, como se fosse o Big Bang, e o terceiro Logos vai materializar os planos da criação, para que a gente possa viver as experiências que a gente precisa para evoluir nele. E por fim, o segundo Logos vai dar vida a esse plano que foi transformado pelo primeiro, criado pelo primeiro e materializado pelo segundo, vivificando aqui as mônadas, que vão passar aqui pelos diversos reinos da criação, vivendo as experiências necessárias para a sua evolução. Então se inicia a jornada dos espíritos experienciando nos diversos planos da criação. Conforme essas doutrinas que a gente citou, com exceção da doutrina espírita, que não fala exatamente da forma como está aqui, a gente tem esses planos aqui que são criados por esses 3 criadores principais, que é o plano físico, o plano astral, o plano mental, o plano búdico e o plano átmico. Aqui acima são os planos onde estão o primeiro e o segundo Logos. O terceiro também está aqui, tá? Mas ele está representado aqui só para mostrar que ele materializou esses planos aqui para a gente viver experiências. Então a mônada, o espírito, ele vem aqui criado puro e neutro, mergulha na matéria, vai passando por todos os planos até chegar aqui no plano físico. Quando ele chega aqui no plano físico, chega um momento que ele vai retornar. Ele vai agora fazer um arco ascendente. É exatamente isso que a gente está vivendo agora. A gente não escuta falar muito em ascensão? Quem nunca ouviu falar em ascensão? Levanta a mão. Ascender. O nosso processo de ascensão é o nosso processo de evolução. É o nosso processo de retorno ao lar. De iluminação. Todo mundo já ouviu falar sobre a iluminação dos budistas, das culturas orientais, não já? Então esse processo de iluminação é o processo de retorno ao lar, é o fluxo ascendente que a gente está vivendo agora, certo? Então o objetivo é sempre a evolução do ser, experienciando nos diversos planos da criação, absorvendo o aprendizado necessário à sua evolução, guardando em si uma síntese de cada plano para que venha um dia se tornar um criador. Todo mundo aqui acredita que um dia a gente possa se tornar um Deus criador? Quem não acredita nisso? Não? E qual é o nosso objetivo de vida, então? Evoluir, mas não criar. A gente nunca vai chegar no patamar do primeiro, do segundo e do terceiro Logos?
Gente, a gente vai se tornar um criador como eles. Esse é o caminho de todos. A gente vai subindo na hierarquia. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai chegar. Para falar dessa viagem, numa demonstração de que desde a mais remota antiguidade dela se conhecia, faremos referência a alguns autores. No livro Mundo Maior, autoria de André Luiz, o autor descreve a escala evolutiva que, no recinto terrestre, passa pelos minerais, os vegetais e os animais para depois chegar ao homem. No livro Evolução em Dois Mundos, também do André Luiz, embora usando outras palavras, o autor descreve o mesmo transcurso. No livro A Doutrina Secreta da Blavatsky, ela descreve o mesmo roteiro da escala evolutiva citada por André Luiz. No livro Isis Sem Véu, também da Blavatsky, ela relata: este germe desenvolver-se-á somente através de uma série de inumeráveis evoluções, cuja doutrina está contida no axioma cabalístico. Uma pedra transforma-se numa planta, a planta num animal, o animal num homem, o homem num espírito e o espírito em Deus. E para finalizar essas referências, temos o Livro dos Espíritos, questão 540. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Certo? Então todo mundo vai chegar lá, gente, não tem jeito, esse é o caminho. O que chamamos de Criador Transformador, o primeiro Logos, ele abriu o espaço e condições para a formação do nosso berço planetário. Ele não é um ser de excepcionais qualidades e poderes advindos de algum privilégio que tenha desfrutado desde que foi criado, lá nos zilhões de eras que se foram. Também como nós, teve sua origem numa centelha, criada num sistema muito anterior ao lindo conjunto regido pelo nosso Sol. De si mesmo esforçou-se e evoluiu. Expandiu-se em consciência e amor e tornou-se um Criador. Não se espantem com o que foi dito. Criador, sim, e o Mestre Jesus há 2000 anos já nos revelava isso dizendo: vós sois deuses. Esse todo mundo já ouviu, né? Ah, bom. Contudo, o sufocamento do espírito causado pelo peso da materialidade até hoje não nos permitiu acreditar nessa assertiva. A gente chega aqui no plano físico e se perde entre aspas, né? Porque tá tudo certo, né? Tudo faz parte do processo de evolução. Portanto, nada de estranhar quanto ao fato de uma centelha de vida vir a se tornar um criador. E tudo isso nos parece fantástico e inverossímil. Porém, essa visão não é nossa. Nossa é só a interpretação de várias informações contidas nas literaturas dos segmentos que aqui citamos. E dentre uma delas vamos fazer referência a mais alguns autores, e um deles é a Ivone Pereira no Devação do Invisível, aonde ela conta das sociedades que administram a vida no cosmos. Ela detalha com rara riqueza de informações das poderosas mentes que se juntam para exercitar no manuseio dos fluidos e, dessa força motriz formada pela associação das mentes, tornar realidade a planificação de criação das esferas estelares e planetárias. Esferas estelares e planetárias que ela chamou de colônias, a virem ser moradas de humanidades, berços de mônadas que ali evoluirão. Só que a hierarquia não acaba só no primeiro, no segundo e no terceiro logos. Tem que ter uma equipe ajudando eles, né, gente? Porque é muito trabalho, é muita coisa para fazer. Então a gente vai falar agora da equipe que assessora
o primeiro, o segundo e o terceiro logos, que Ramatiz chamou de engenheiros siderais. Os três maiores, como se deduz, não operaram e não operam sozinhos nessa interminável tarefa de criar e transformar mundos e ocupantes. Interminável porque toda a criação é dinâmica em sua marcha ascensional. O processo é contínuo e ininterrupto. A tarefa nunca cessa. Dessa forma, continuando a nossa hierarquia, nós temos quem mais? Os arquétipos. Alguém aqui já ouviu falar sobre os arquétipos? Já? Hã? Já? Estão vendo aqui as figurinhas deles, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquétipos. Ok? A figura anterior ilustra a sequência hierárquica dos elementos-chave do nosso sistema. Nela, além dos 3 principais, representamos também os 7 outros gigantes, subordinados, porém, aos primeiros. Esses 7 elementos recebem nomes variados, conforme a escola filosófica religiosa que os estuda. Os hindus os chamaram de os 7 Gente, é difícil para mim pronunciar essa palavra, tá? Prajapatis, não é isso? Prajapatis? Prajapatis. É sânscrito, não é? Isso é muito difícil para mim. Que significa senhores da criação. Os zoroastrinos de os 7 Amesha Spentas, significando santos seres imortais. Nas religiões egípcias, os chamaram de os 7 deuses do mistério. O judaísmo os titula de os 7 Sefirot. Agora está certa a pronúncia, né? No Novo Testamento bíblico, mais especialmente no livro do Apocalipse, são chamados de os 7 Espíritos de Deus. Para nosso mais simples entendimento, podemos chamá-los de os arquétipos. Tanto faz a denominação. Vamos definir o que entendemos por arquétipo. Segundo o dicionário Aurélio, arquétipo é um modelo de seres criados, ou padrão, ou protótipo. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, interpreta arquétipos ou protótipos da seguinte forma: são os poderes conscientes e inteligentes da natureza. A essa hierarquia correspondem os tipos atuais em que a humanidade pode ser dividida, porque a humanidade como um todo é a expressão materializada, embora imperfeita, daquela hierarquia. Ainda sobre eles, e continuando a definição, dentro da teologia da Igreja Católica Romana, são os 7 arcanjos, dos quais Gabriel, Rafael e Miguel são comuns a todas as teologias. Os demais 4 nomes são diferentes em cada culto. Todavia, darmos nomes a eles não importa. Todos, como conhecemos, são apenas pontos de referência. Portanto, para entender o papel dos arquétipos da criação de nosso sistema, basta dizer que os 3 primeiros logos, conforme dissemos lá atrás, cuidaram da planificação geral, das providências de âmbito global. Os arquétipos, auxiliando-os, cuidaram do detalhamento, isso é, das subdivisões específicas relacionadas cada uma com o aspecto respectivo de cada um dos mundos. Os arquétipos, gente, eles são responsáveis, eles são as características dos planos que a gente citou lá atrás. Quais planos que a gente falou que foram materializados pelo terceiro logos? Plano físico, plano astral, plano mental, búdico e átmico, não foi isso?
Então, os arquétipos, eles são as características de cada um desses planos. Eles doaram as suas características para cada um dos planos da criação. Mas calma lá, vamos aprofundando um pouco mais. Cada um deles implementou sua característica particularizada numa divisão da criação. Ainda é pouco para entender? Então vamos a um exemplo. Numa grande construção onde atuam vários engenheiros, embora todos sejam igualmente engenheiros, dada a diversidade de materiais a serem empregados, as funções ali se diferenciam. Um cuida do projeto arquitetônico, outro dos cálculos estruturais, aquele outro das instalações elétricas e assim por diante. E, ao final, apesar de toda essa diferenciação de atribuições entre os engenheiros, o edifício se conclui belo e funcional. Assim são os arquétipos. Deles vem o sopro influenciador e direcionador para cada ciclo e para cada reino da criação. Consegue entender? Tá todo mundo calado assim com uma cara, caraca, pra que você tá falando tudo isso? Pra que isso vai me servir? Mas vamos lá. Tomando o nosso planeta como exemplificação, podemos citar o reino cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático. Por isso, na teosofia também são chamados de os 7 logos das cadeias planetárias. Quando, evolutivamente, o ser vai superando as tendências que o fixa em determinada categoria, significa que ele está igualando as proporções das influências. Não é mais dominado por uma ou por outra. Viveu-as todas, aprendeu-lhes as lições, superou a fixidez ilusória que o prendia na matéria, podendo agora somar níveis maiores. Então, o que ele quis dizer aqui? O ser, a gente falou que ele vai primeiro numa caminhada descendente, ele sai lá do plano átmico-monádico, vai descendo nos planos da matéria, aprendendo um pouquinho em cada um desses planos, absorvendo todo esse conhecimento, armazenando no seu grande livro da vida, porque cada um tem o seu, que são os registros akáshicos ou o corpo búdico, não é isso? A gente vai armazenando todas essas informações e depois a gente vai fazer a caminhada de volta, o rumo ascendente. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai se desprendendo desses planos da criação. Quem já ouviu falar que em alguma... Aliás, todo mundo sabe que um dia a gente não vai precisar mais encarnar, não é isso? Aí a gente vai viver numa dimensão mais sutil, um plano espiritual, não é? Vai chegar no plano astral, aliás, vai chegar num momento que a gente vai se desprender do corpo astral e vamos viver somente no plano mental. Vai chegar um momento que a gente vai se desprender do corpo mental e a gente vai viver no búdico. E é assim que funciona a evolução, até que a gente, não sei onde que a gente vai parar, gente. A gente vai se tornar um Deus criador, vai criar novos mundos e aí só Deus sabe, não sei. Mas essa é a dinâmica, tá bom? Mesmo, como diz o Carlos, está todo mundo com o olhão de coruja assim, ó. Vocês estão entendendo mesmo? Então tá. Mais ou menos? Quem falou mais ou menos? Qual a dúvida? Aos poucos, processando a informação da coisa. Tá bom. Mas o contexto geral dá para entender? Dá? Então tá. Então vamos lá. Então, concluindo, os arquétipos são os determinantes de cada especificidade que vemos, sentimos e que nos influencia. Mas a sublime hierarquia administrativa e operacional do sistema não termina nos arquétipos. Tem mais gente aí envolvida. A gente tem os Cristos. Temos também as grandes criaturas que, cada uma por sua vez, administra respectivamente um dos planetas do sistema.
Estes são denominados de cristos planetários. Quem já ouviu falar? O Cristo todo mundo já ouviu falar. Não é verdade? Embora na ilustração eles apareçam abaixo dos arquétipos, isso não os desmerece. Apenas, na ordem da formação do sistema, exercem atribuições diferentes daqueles. Contudo, são importantíssimos e, na escala evolutiva dos seres, ocupam posições inegavelmente importantes. São eles que vivificam cada planeta que lhes é correspondente, sob, naturalmente, a vivificação geral exercida lá pelo primeiro Logos. Ou, especificando melhor, eles são a vida de cada planeta que presidem. Essa atribuição é semelhante àquela exercida pelo segundo Logos em relação às mônadas. Literalmente, eles dão vida aos planetas. Então, o primeiro Logos, o segundo e o terceiro foram lá, criaram tudo. Os arquétipos deram as suas características para cada plano da criação e o Cristo abraça tudo isso. Ele dá vida para aquele todo, é Ele que dirige o orbe. É Ele que coordena tudo que acontece. Esse é o papel do Cristo planetário, certo? Ele é o dirigente maior do nosso orbe, ou de qualquer outro. Dentro dessa explicação, todo e qualquer planeta vive essa dinâmica aqui. Se for Vênus, é a mesma coisa, ele vai ter lá o Cristo planetário dele. Se for Plutão, a mesma coisa. E por aí vai. Então, na Terra, a gente tem o nosso Cristo, certo? Então, tá bom. Os Cristos são seres maiores para cada planeta. Tudo que existe em cada colônia espacial, na Terra, por exemplo, está sob a tutela, vivificação e influenciação dele. Incluindo-se nisso todos os planos existenciais de cada planeta. O plano físico, o astral e os demais, todos estão regidos por sua vontade. Só que o gigantesco trabalho organizativo e operacional do sistema ainda requer a ação de outras superinteligências. Tem mais gente além dos Cristos. São os Devas. Quem já ouviu falar sobre os Devas? Eles são conhecidos, gente. Quem nunca ouviu falar sobre os Devas? Poucos. Então tá. São os Devas que os representamos aos grupos. Na teologia católica, tomamos o nome de anjos. São eles os auxiliares diretos de cada Cristo planetário. São muitos, incontáveis para a atual compreensão humana. Sabemos apenas que se subdividem em grupos e que no âmbito do planeta dirigem cada reino. Eles não são a característica de cada reino, porque esse papel é dos arquétipos. Eles apenas dirigem, organizam, administram cada reino da criação, tá bom? Isso significa que os cuidados mais diretos sobre tudo que acontece na evolução das formas e da vida em cada região do globo estão sob as suas ordens. Dirigem, administram, decidem e impulsionam a vida como um todo, na direção que, no atual ciclo, tem rumo ascendente. E dentro da categoria da escala dos Devas ou anjos, que o nosso Mestre Jesus está incluído. Ai, ai, ai. E agora? E essa informação nada tem de desrespeitosa. O que ela possa abalar as pessoas vem de seus alicerces de religião. Isso é, por 2 milênios conheceram da vida espiritual apenas o que a teologia católica apresentou. Isso é polêmico, hein, gente? Contudo, ante os fatos da evolução, a razão nos mostra que a administração sideral não é algo simples, como a mesma teologia colocou. A teologia católica se transformou em dogma, verdade indiscutível, com todo respeito, tá, gente? Não é uma crítica, é apenas um comentário, fazendo com que as pessoas passassem a confundir Jesus com o Cristo.
Porém, é preciso aqui ressaltar, essa informação não vem causar nenhum desmerecimento ao excelso ser que na terra recebeu o nome de Jesus. Muito ao contrário, dignifica-o ante uma realidade mais coerente com a ordem cósmica da criação, cujos ensinos descompromissados de homens livres, como os citados em nossa bibliografia, fazem-nos conhecedores. Jesus, como ensina Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico, é um dos membros divinos da comunidade de seres angélicos que dirigem o nosso orbe. Ok? Devas ou anjos são os agentes vivos empregados no trabalho relacionado com as mônadas, espíritos na longa peregrinação através dos mundos dos planos inferiores ao monádico. Sem a assistência dos devas, as mônadas não teriam a possibilidade de levar avante a sua evolução. São eles, descrevendo-os numa linguagem mais simples, os guias que mais de perto acompanham, desde o despertar, indo até a angelitude, todas as centelhas de consciência existentes em um sistema planetário. Como as incontáveis centelhas conscienciais se espalham por todos os recantos de todos os reinos vivenciais de cada plano, também os devas igualmente se subdividem nas atividades afins. Dessa forma, vamos encontrá-los, por exemplo, em posições onde presidem aos ventos, às marés, ao granizo, à geada, ao orvalho, aos relâmpagos e aos trovões. Livro de Enoque, também da Blavatsky. Aí temos um pequeno trecho desse multimilenar livro descrevendo esses seres que assistem mais de perto toda a obra da criação. Mas, como que procurando uma confirmação a respeito da informação acima, Kardec, organizador da doutrina dos espíritos, pergunta aos espíritos inspiradores se, sobre os fenômenos da natureza, existe a ação dos devas. A confirmação vamos encontrar na questão 536b do Livro dos Espíritos, que assim explicita: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Essa resposta não só confirma, como é muito reveladora. Conta praticamente em resumo a existência de uma hierarquia governando o cosmos. E temos mais. Saltando agora para a questão 539, a pergunta formulada por Kardec é: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou eles se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. Essa foi a resposta que Kardec recebeu. A questão 540 encerra de vez com todas as dúvidas. Vamos a ela. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e, sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, isso Kardec dizendo ainda, tá, gente? É longa a resposta. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio,
Agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Como vemos, pela grandiosidade do conteúdo da resposta, a presença dessas formidáveis criaturas no contexto existencial do sistema solar é inegável e de vital importância. Obviamente que as respostas abrangeram a existência dos espíritos dirigentes dos fenômenos, que os chamamos de devas, como também de seus auxiliares, que chamaremos, aliás, de espíritos operadores. São estes os espíritos menores dos quais falaremos a seguir. Uma ressalva: utilizamos o termo menores, entretanto, tenho em conta que no cosmos não existem criaturas maiores ou menores. Uma tal distinção seria inapropriada com a sublime lei da divina criação, no qual todos os seres são iguais e desfrutam de iguais oportunidades evolutivas. Então, gente, além dessa galera toda que a gente já falou, a gente tem mais um conjunto de seres que trabalham aí nesse esquema todo. E são eles que mais de perto encontramos acionando os cordéis da vida. Eles são os espíritos operadores, que é todo esse pessoal aqui embaixo. Em algumas escolas da ciência do oculto, a categoria dos operadores é incluída no grupo dos devas. Podemos dizer que são os espíritos operadores que acionam, caso a caso e inteiramente de perto, o transformismo geral que vemos, sentimos e inconscientemente participamos. Nessa categoria, para nossa mais fácil compreensão, vamos lembrar os nomes de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, para só falar de alguns que ostensivamente interagem na linha espiritualizante dos encarnados e que, com seus feitos através do médium Chico Xavier, literalmente abriram as portas do espiritualismo no Brasil usando a doutrina espírita. Naturalmente que por detrás deles estavam os devas, diretores dessa missão, como também outros de igual categoria que participaram do feito. Porém, a escala descritiva desses elementos é muito vasta, impossível até de descrevê-la no todo, tanto porque são muitos, quanto porque não os sabemos na totalidade. Sabemos, entretanto, que a categoria de espíritos operadores se subdivide pelos reinos da criação, sendo que, nestes, dividem-se ainda nos vários ramos de interesse de cada reino. Por exemplo, reino nominal, nosso reino, né? Nas artes, na ciência, na filosofia, moral, tecnologia, sociologia e assim vai. E além disso, distribuídos pelas várias regiões do globo, cobrindo também os interesses particularizados, vão se subdividindo em grupos que administram uma determinada região. Em cada uma delas cobrem, por exemplo, A, administrador espiritual de um país, B, administrador espiritual de uma cidade, C, administrador espiritual de um setor ou bairro dessa cidade e assim sucessivamente. Só um minutinho, gente, deixa eu só ver aqui. Já estou acabando e já está bem na hora mesmo, quase de acabar. Dessa forma, pelo que dissemos, concluímos que cada milímetro quadrado da superfície da Terra está sob as vistas desses eficientes e competentes operadores, seja em terra seca ou nos mares. Eles que são a extensão dos olhos
e braços do Criador em toda e qualquer parte, ali se espalham zelosos. Não tem um pedacinho, gente, desse universo que não esteja sob coordenação dessa hierarquia. Por mais que às vezes a gente se perca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, às vezes, né, em desequilíbrio, e a gente se esquece disso, a gente acha que está sozinho, né, se afunda no sofrimento, não pede ajuda para ninguém, fica lá sofrendo, acha que o mundo é o caos, que é um terror. Não é assim. É mais ou menos essa imagem, gente. É o planeta abraçado por essa hierarquia. E tudo que a gente vive faz parte do processo, inclusive a dor, não é isso? Isso a gente já entendeu, não já? Já? Então tá bom. Dúvidas? Não? Gente, só eu que falei. Aí depois eu fico com fama de tagarela, que eu só falo e ninguém mais fala. Só podia falar com o cliente, porque eu acho que tem um problema sobre a questão hierárquica e a confusão que as pessoas fazem entre Jesus e Cristo, essa denominação e Conforme as doutrinas consultadas, a gente vê Jesus não como Cristo. Jesus é um dos seres angélicos que dirigem o orbe. Foi isso que a gente quis dizer com isso. Só que o que a gente conhece hoje da história de Jesus, na minha opinião, tá? Ainda é muito limitado. E mesmo essa visão que a gente colocou aqui não desmerece essa outra visão, porque no final das contas não importa. O que importa mesmo é a vibração, entende? É o sentir daquela energia. O que significa energia crística para mim? Se a imagem que me vem em mente é a imagem de Jesus, tudo bem. Mas pode ser que quando eu sinto Cristo em mim, não tenha nada a ver com Jesus. Você consegue compreender? Então não importa no final das contas. O que importa é a energia que vibra aquilo, entende? qual o conceito de Cristo? Você parte de qual conceito de Cristo? O Cristo é o ser maior que dirige o nosso orbe. É como se ele fosse o grande diretor do nosso planeta, de cada um dos planetas. Ele está no topo da hierarquia como dirigente, não como criador. Os criadores, a gente falou que são o primeiro, o segundo e o terceiro logos, em conjunto com os arquétipos, que oferecem a sua característica para que seja implementada em cada um dos planos da criação. Os Cristos dirigem essa obra, eles recebem aquilo pronto e abraçam aquilo ali. Então eles dão a tônica dele, a vida deles por aquilo ali. Um líder em qualquer setor, a equipe não funciona conforme a postura do líder? Geralmente não é assim? A gente não escuta falar que a equipe é o retrato do líder? Então é isso, a gente está todo mundo sofrendo a influenciação do Cristo planetário. É ele que coordena e administra tudo. O chefão mó, entendeu? Tipo isso. Aí é que tá. Eu não sei se é um ser único, uma única consciência, ou se são várias consciências que atuam em conjunto formando essa figura. Entende? Porque eu acho que é difícil para a gente compreender ainda algumas questões. Por exemplo, quando a gente sai lá do plano da criação, criado como centelhas divinas, como átmas, nós estávamos todos juntinhos, não é verdade? A matéria é una, é única. Só que a gente, o Criador Transformador, partilhou isso do todo, que é um só, para que nós vivêssemos as experiências de forma individualizada.
A gente adquire uma individualidade a partir do momento que a gente mergulha nos planos da criação. Quando a gente retorna, a gente não fala o tempo inteiro nós somos todos um? A gente não está retornando para o todo? Esse todo, creio eu que seja um conjunto de várias consciências. Consegue compreender? Então, eu não posso afirmar que é uma consciência só, ou se são várias consciências que representam aquele papel ali. Entende? Mas para nossa compreensão, seria mais fácil entender como um só. Porque a gente tem uma imagem muito humana dos deuses criadores, né? Da força criadora. A gente tende a humanizar aquela figura. Né? Eu acredito mais ou menos nisso aí. Dúvida, gente? Não? Gostaram do tema? Sim? Então tá bom. Então vamos agora fechar os olhos, fazer uma meditação antes da gente descer para os trabalhos.